Fala amigos tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as notícias de hoje. São Paulo aumenta a carga de ingressos, e terá Morumbi 100% liberado contra o Palmeiras. Estádios poderão voltar a receber capacidade total de público, a partir desta quarta-feira. A liberação de 100% da capacidade dos estádios paulistas terá efeito imediato no São Paulo. O clube recebeu o aval das autoridades, Federação e Segurança, para aumentar a carga de ingressos, para o clássico contra o Palmeiras, marcado para quinta, às 20h30, de Brasília, no Morumbi, pela quarta rodada do Paulistão. Anteriormente, o São Paulo seguia as determinações do governo do estado, e liberava apenas 70% da capacidade do estádio, para as partidas como mandante. As vendas dos novos bilhetes começam ainda nesta quarta-feira. Até o momento, os torcedores tricolores compraram 26 mil ingressos para o jogo contra o Palmeiras. O próprio presidente Júlio Casares se antecipou e anunciou nas redes sociais que o Morumbi voltará a receber a capacidade máxima nesta quinta. O uso das máscaras em ambientes abertos agora é opcional, porém ainda há obrigatoriedade para locais fechados, mesmo dentro dos estádios. Os clubes ainda devem exigir o comprovante com o esquema vacinal completo, para permitir a entrada de torcedores. Quem ainda não tem o esquema completo, precisa pelo menos ter tomado a primeira dose da vacina, e apresentar um teste negativo com validade de 48 horas, PCR, ou 24 horas, antígeno. Segundo números apresentados pelo governo, São Paulo tem 83% da população adulta, com esquema vacinal completo, e 98,8% com pelo menos uma dose da imunização. Com isso, o clássico entre os dois rivais será o primeiro evento do Paulistão, com 100% da capacidade. A liberação veio após queda nos casos e internações pela Covid-19, segundo anunciou o governador João Dória, PSDB, em entrevista concedida no início da tarde. João Dória disse: "A partir de hoje, estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de ocupação nos estádios. Isso se aplica também a todas as modalidades esportivas praticadas ao ar livre, no estado de São Paulo", declarou o governador. O São Paulo soma 17 pontos, 3 a menos do que o Palmeiras, que é a melhor equipe da competição até o momento. O resultado positivo diante do atual bicampeão da Libertadores classifica o tricolor para o mata-mata, com 2 partidas de antecedência. Família. Outra informação. Jandrei volta a treinar, mas desfalca time em clássico. Gabriel tem lesão. Goleiro ainda não superou os dias de afastamento no protocolo da FPF, volante uruguaio fica fora. O último treino do São Paulo antes do clássico contra o Palmeiras pelo Paulistão, marcado para esta quinta-feira, às 20h, de Brasília, no Morumbi, contou com uma novidade. Após cumprir o protocolo de afastamento por Covid do clube, o goleiro Jandrei voltou a trabalhar no CT da Barra Funda. Apesar da liberação, o jogador ainda fica fora do duelo desta quinta-feira, já que o protocolo da Federação Paulista de Futebol, FPF, exige um afastamento de 10 dias antes do retorno. Além de Jandrei, Rogério Ceni não contará com o volante Gabriel. No último sábado, na vitória contra o Corinthians, o uruguaio saiu com dores na panturrilha esquerda, e passou por exames, que diagnosticaram um estiramento no local. O camisa 15 permaneceu sob os cuidados do Refis nesta quarta-feira, assim como Igor Vinícius, ainda em tratamento de um pequeno estiramento, na região posterior da coxa direita. Em campo, Ceni ensaiou o time pela última vez, antes do duelo contra o atual bicampeão da Libertadores. Amanhã começou com um trabalho técnico de troca de passes e marcação em campo reduzido, seguiu para um treino específico de bola parada, e terminou com uma atividade tática, além de complementos de fundamentos divididos por posição, defesa, meio e ataque. E aí, tricolor, deixe aqui nos comentários seu palpite para o jogo. Família. Outra notícia. Leandro, de 17 anos, é inscrito pelo São Paulo no Paulistão. Conheça o goleiro sensação da base. O jogador tem a chance de ser relacionado para o clássico diante do Palmeiras, nesta quinta-feira. O goleiro Leandro, de apenas 17 anos, é a novidade do São Paulo na lista de inscritos do Campeonato Paulista. Sem Jandrei, Rogério Ceni pode relacionar o garoto para o clássico desta quinta-feira, diante do Palmeiras, às 20h30, no Morumbi, em jogo atrasado da quarta rodada. Caso isso aconteça, será a primeira vez que Leandro terá uma oportunidade de ser convocado pelo time profissional. Ele é considerado um dos goleiros mais promissores que surgiram nos últimos anos na Barra Funda. No São Paulo desde 2019, Leandro já participava de alguns jogos do time sub-17, mesmo com 15 anos. Aos 16 anos, tornou-se um dos grandes nomes da equipe, e começou a chamar a atenção pela sua envergadura e poder de decisão. Pegador de pênaltis,
ele se destacou em clássicos, defendendo cobranças contra Corinthians e Palmeiras, em mata-matas. As boas atuações lhe renderam uma convocação para a seleção brasileira sub-17. Mesmo com 17 anos, Leandro foi bastante utilizado pelo técnico Alex no sub-20, no ano passado. Na última edição da Copinha, por exemplo, ele foi reserva na maior parte da campanha, mas recebeu algumas oportunidades, e soube aproveitar. Com Jandrei fora de combate, devido ao teste positivo de Covid-19, o jovem garoto foi chamado por Rogério Ceni para participar dos treinos desta semana, no CT da Barra Funda. O garoto agradou ao treinador, que o inscreveu no Paulistão. Uma possível estreia, porém, passa longe de ser uma realidade para Leandro. Isso porque, caso seja relacionado para esta quinta-feira, ele seria apenas o terceiro goleiro. Thiago Volpe será o titular, enquanto Thiago Couto é o reserva imediato. No último sábado, no clássico contra o Corinthians, o goleiro Lorenzo até foi para o Morumbi aquecer com os companheiros, mas foi cortado no vestiário, e nem sequer ficou no banco de reservas. Um possível São Paulo para o confronto de quinta-feira tem Thiago Volpe, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara, Caleri e Éder ou Rigoni. E aí, família tricolor, vocês aprovaram a possível escalação do São Paulo para o jogo contra o Palmeiras? Comente aqui sua opinião. Família, mais informações. São Paulo sonda Pedrinho, Maicon, David Neres e Alan Patrick, todos do Shakhtar. Clube não vê grandes chances de sucesso na investida. O São Paulo fez sondagens por 4 jogadores brasileiros, que têm contrato com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Os meias Maicon e Alan Patrick, e os atacantes Pedrinho e David Neres. O clube, porém, é pessimista sobre as chances de repatriar algum deles. Os 4 jogadores deixaram a Ucrânia nas últimas semanas, após a invasão russa. Eles estavam em Kiev, a capital do país. Por causa da guerra, o campeonato ucraniano foi suspenso. A diretoria tricolor fez contato com representantes desses jogadores, com David Neres. As conversas já tinham sido reveladas pelo diretor de futebol, Carlos Belmonte, em entrevista à central do GE. No caso de Pedrinho, ex-Corinthians, o empresário do jogador, Will Dantas, disse que o Shakhtar aceitaria manter o jogador emprestado até o fim do ano. O agente revelou que o rival tricolor também procurou o jogador. Maicon é outro nome cogitado no Corinthians, onde foi campeão brasileiro e bicampeão paulista. Deles, Alan Patrick, de 30 anos, é o mais experiente. Revelado pelo Santos, o meia também defendeu Palmeiras, Inter e Flamengo no Brasil. Havia mais otimismo na contratação dos atletas até o início dessa semana, já que o Brasil é um dos poucos mercados relevantes, ainda com janela de transferências aberta, assim como os Estados Unidos. Na segunda-feira, porém, a FIFA emitiu comunicado, informando que alterou temporariamente regras de transferências e registro de atletas de clubes da Ucrânia e Rússia. No caso dos ucranianos, a FIFA permitiu que eles tenham os contratos suspensos até o final de junho, o que lhes dá a chance de assinar com outras equipes por esse período. O que atrapalhou clubes brasileiros é que a entidade também autorizou que esses jogadores se vinculem a agremiações de países com janelas fechadas, o que reabriu todo o mercado europeu a eles. Há também obstáculos financeiros. O São Paulo tem informação de que os salários desses atletas giram em torno do equivalente a 1,5 milhão de reais por mês, valor que não se encaixa no orçamento tricolor. Segundo uma fonte do clube, ainda que topassem ganhar menos, o São Paulo teria condições de contratar apenas um deles. A expectativa no Morumbi é de que esses atletas todos permaneçam na Europa, o que seria do interesse do Shakhtar, inclusive. Apesar desse pessimismo, o São Paulo mantém os contatos à espera de uma oportunidade. Pela determinação da FIFA, esses jogadores têm até o dia 7 de abril para encontrar um clube onde as janelas já estão fechadas. A do Brasil se encerra 5 dias depois. E aí, tricolor? Qual desses nomes citados vocês acham que seria o melhor reforço para o São Paulo? Comente aqui no vídeo sua opinião. Bom, nação tricolor, essas foram as últimas notícias do São Paulo. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.